Boa noite. Raquelzinha, boa noite. Espero que estejam todos bem. Mais uma live. Nossa, pessoal, domingo para terça-feira passa muito rápido, né? Quando a gente vai ver, já é terça-feira e a gente já tá aqui para falar de novo. Querida Raquel, quanto tempo. Espero que estejam todos bem. A gente vai falar um pouquinho sobre bioestimuladores de colágeno hoje. Oi, Henrique, boa noite. Sempre na primeira parte da live a gente fica dando boa noite para todo mundo que entra, né? É, maratona de lives, é verdade. A gente meio que acostumou, assim. E essa semana a gente ainda tem uma live amanhã, né? Mas a gente vai falar um pouquinho hoje sobre estimuladores de colágeno, um assunto bem legal, que faz uma diferença incrível, né, na nossa pele. Eu amo, né, gosto bastante, não só de fazer o procedimento, mas também como receber o procedimento, né, porque a mudança que dá na pele, assim, é impressionante, vale muito a pena. E eu tava falando, né, agora há pouco, o quanto que a estética, né, tem avançado em várias coisas, né? Não só a estética, mas a dermatologia de uma forma geral, né? Então hoje a gente tem muito mais recursos do que a gente tinha antigamente. Cada dia aparece uma coisa nova, né? Eu recebi, eu não sei se a gente chegou a postar isso, mas um negócio bem interessante, que era assim, acho que a gente até postou, mulheres de 50 anos, tipo 10 anos atrás, como era, ou 20 anos atrás, e mulheres de 50 anos hoje, né? E aí aparece várias artistas nessa faixa de idade falando um pouquinho, né, do que elas são e da perspectiva, e todas elas, assim, lindíssimas, né? Então a gente sabe, na verdade, como isso tem mudanças, né? Oi, Cris, tudo bem? Tava assistindo a live anterior. A gente sempre deixa as lives gravadas, né? Pra você assistir aí um pouquinho. Pessoal, se você conhece alguém que tem interesse nesse assunto, né? Que quer ouvir um pouquinho sobre como manter, né, o corpo com menos flacidez, mais bonito, né? Ativando aí a síntese de colágeno no organismo, manda um aviãozinho aí para os seus amigos, quem você acha que vai interessar. E também a live fica gravada, depois você pode compartilhar, tá bom? Até que a gente tem tido aí um número bem grande de pessoas que acabam assistindo depois, né? Porque o horário às vezes é um pouquinho mais tarde. A gente faz esse horário porque as crianças estão dormindo e pra gente é um pouco mais fácil. Vocês já viram que em algumas lives aparece algum serzinho aí andando, né? Querendo colo. Isso é normal, né? Bom, pessoal, eu sou a doutora Vânia Declério, eu sou médica, trabalho já com dermato há algum tempo, né? Isso, mais um para agregar no rejuvenescimento, exato. Eu trabalho com dermato há algum tempo, comecei trabalhando muito com cicatrização, né? Com o desenvolvimento do processo de cicatrização, inclusive desenvolvendo um produto para acelerar esse processo. E depois fui fazendo muita coisa aí, e acabei indo um pouco mais para a parte também estética da dermato, apesar que eu acho, que eu falei para vocês isso, acho que não foi numa live do meu canal, acho que foi no canal da Elu, que eu tava falando que é muito interessante, né, que às vezes não é muito diferente a gente fazer a parte física ou a parte estética ou a parte curativa, porque muitas das pessoas que vêm para a estética vêm com uma ferida na alma, né? E quando você melhora a autoestima, quando você melhora todo o perfil dessa pessoa, faz uma grande diferença, né? E isso é muito legal. A gente teve dá para contar N casos, né? Assim, mas às vezes as pessoas que estão passando por problemas, às vezes uma separação, enfim, relações tóxicas, enfim, que acaba caindo muito abaixo, tendo uma baixa autoestima muito grande, né? Às vezes encontram aí, quando você muda alguma coisa, quando você melhora a autoestima, você melhora essa pessoa de uma forma
muito integral, né? Então isso faz uma diferença muito grande, né? Então a gente vê que é muito importante hoje essa questão do bem-estar, né? Enfim, as pessoas cada vez se cobram mais em questão da aparência, mas quem trabalha com isso sabe de tudo aquilo que envolve, né, esse processo, né? O quanto é bom você melhorar a autoestima de alguém, né? Isso faz uma diferença bastante importante mesmo. Bom, e a gente vai falar hoje, a gente tem uma série de lives aí, a gente fez 10 lives sobre longevidade, depois a gente fez lives sobre tricologia, tem falado sobre várias coisas. Depois, se você tiver interesse, busca lá, assista as lives anteriores, sempre é um grande ensinamento, né? Mas hoje a gente vai falar sobre bioestimulador de colágeno, né? Então, o que é um bioestimulador? Primeiro vamos entender o que é o colágeno, né? Eu fui uma grande estudiosa dos colágenos porque eu trabalhei com epidermólise bulhosa. E a epidermólise bulhosa, ela é uma doença congênita, onde a criança, na verdade, nasce portadora, a maior parte deles. Tem alguns casos, alguma literatura fala de epidermólise bulhosa adquirida, mas é bem raro, a maioria, as crianças nascem com epidermólise bulhosa, que é uma deficiência genética e ela nasce produzindo muito pouco ou não produzindo colágeno. Alguns tipos de colágeno, tá? Quando a gente fala da pele, né, a gente tem a epiderme e a derme, né? Então a epiderme é a camada mais superficial e depois a gente tem a derme. A epiderme e a derme, ela tem desmossomas, que é responsável por esse processo de ligação entre a pele, né? Então a epiderme não desgruda da pele porque ela tem desmossomas e ela tem várias proteínas que são responsáveis por esse processo. Então, se eu fosse aqui enumerar a quantidade, né, de proteínas, ou eu posso chamar de tipos de colágeno que a gente tem, é gigante, né? Gigante não é gigante, mas é bastante, tá? Então, assim, eu tenho proteína, né, Q5, 14, né, várias. E aí eu tenho todos os tipos de colágeno, tenho colágeno 7, colágeno 4, colágeno 3, tem vários tipos de colágeno na pele. O que acontece com essas crianças, né? Ou o que acontece, por exemplo, no pênfigo bolhoso, que são dermatopatologias onde a pessoa desenvolve bolhas. O que acontece é que existe uma deficiência, ou porque, por exemplo, no caso do pênfigo, né, que é autoimune, o organismo ataca os fibroblastos e prejudica muito a produção de colágeno, então a pessoa forma bolha, né? Ou então, por exemplo, na epidermólise bulhosa, ele não tem, por exemplo, a produção de colágeno 7, que é um colágeno que está lá na derme, que é um pouco mais profundo, tá? Então, o colágeno, na verdade, a gente tem vários tipos de colágeno no organismo. Essas crianças que nascem sem esses tipos específicos de colágeno vão fazer bolhas, então é uma doença bolhosa que acomete o corpo todo, né, muito sofrido. Então eu comecei a estudar muito a questão do colágeno por isso, né? E o que acontece é que, assim, nós temos colágeno praticamente em tudo no organismo, né? Então eu tenho colágeno, por exemplo, dentro da artéria, né? A camada média da artéria, ela é constituída por colágeno, né? Eu tenho colágeno no osso, eu tenho colágeno na cartilagem, eu tenho colágeno no músculo, eu tenho colágeno na pele, tá? O colágeno da pele, a gente tem principalmente colágeno tipo 3, né? Colágeno tipo 3, ele é um colágeno perfeito, é o colágeno que o feto tem quando tá lá no útero, tá? Se você opera uma criança e faz a cirurgia intrauterina, a quantidade de colágeno 3 dele é tão gigante, tão grande, que ele nasce sem cicatriz. Olha que incrível. Por quê? Porque além de ter muito colágeno tipo 3, é um colágeno de excelente qualidade, tá? E a gente tem outros tipos de colágeno, 18, tem outros tipos de colágeno que estão na pele. Então, na pele, nos ossos, no músculo, nas artérias, né? Todo esse processo de contração, né, arterial está relacionado aos colágenos. A gente tem vários tipos, tá? Colágeno na cartilagem, né?
Então, o organismo, quando produz o colágeno, ele especifica esse colágeno para ditar onde esse colágeno vai agir. Né? Ele vai estar intra-arterial, lá na camada média da artéria, ele vai para a pele, como que é isso, tá? E qual que é a importância do colágeno? Eu já falei uma delas para vocês, né? Manter a epiderme ligadinha na derme. Mas todo o processo na derme reticular, que é a derme mais profunda, né? Eu tenho epiderme, derme papilar e derme reticular, é a mais profunda. Então, na derme reticular, o que acontece é que o colágeno, ele dá a sustentação para a pele, tá? Então, eu tenho colágeno lá na derme, então, que faz essa sustentação da pele, mas eu também tenho na musculatura, né? Então, o que acontece depois dos 35 anos é que, assim, até 35, você vai produzindo, na verdade, quando tem criança, né? Por que as crianças têm a pele perfeitas, né? Sem mancha, nada. Vai produzindo colágeno numa forma ascendente, né? Vai aumentando. Chega por volta dos 30, isso acaba ficando meio regular. Por volta dos 35, começa a ter uma diminuição da síntese de colágeno. E aí, tem uma coisa muito importante, né? Além de depois dos 35, eu ter uma diminuição da síntese de colágeno, ou seja, da produção do colágeno no organismo, tem um agravante, né? Principalmente se você é uma pessoa que tomou muito sol, você começa a aumentar os níveis de uma enzima chamada colangenase. A colangenase, o que ela faz? Ela degrada colágeno, tá? Então, se eu pegar uma pessoa com mais de 35 anos, o que eu vou ter? Os primeiros sinais de envelhecimento. Por quê? E se a pessoa tomou muito sol ainda antes dessa fase, às vezes é antes, tá? Mas por quê? Porque o que vai acontecer lá? Primeiro, diminui a produção de colágeno. Segundo, eu começo a produzir uma enzima para degradar o colágeno que eu tenho. Então, essa pessoa, quando tiver 50 anos, além dela ter uma diminuição gigante da produção de colágeno, ela tem a ação da colangenase que está degradando o colágeno que ela tem. Além disso, eu tenho o consumo do açúcar, que eu falo muito sempre. O açúcar, porque o colágeno, ele é abrigado, né? Ele tá lá juntinho com algumas substâncias e dentre elas o ácido hialurônico. Então, eu tenho um processo de manutenção dessa pele ou dessas fibras de colágenos saudáveis, né? Junto com ácido hialurônico e outras substâncias. O que acontece é que quando você aumenta muito a tua produção de açúcar, você quebra as moléculas de ácido hialurônico. Então, olha só o agravante. Você não produz colágeno. Se você fez ainda cirurgia de estômago, enfim, é pior. Se você tem o teu intestino irritável ou inflamado, isso é pior, é um agravante, tá? Então, você diminui a produção de colágeno, você aumenta a produção da colangenase e você adora comer açúcar, então você tem uma diminuição, você tem uma quebra da molécula de ácido hialurônico, que é o que puxa a hidratação para a pele, né? E que lá na derme faz parte de como se fosse uma rede, por isso que fala reticular, para dar sustentação na pele. Bom, o que vai acontecer? Dependendo da quantidade de sol também que você toma, você traz junto com isso o teu fotoenvelhecimento. Então, tomou sol, ficou mais grave ainda, tá? Então, tudo isso vai fazer o quê? Vai fazer com que haja, primeiro, uma flacidez de pele. Essa é a primeira coisa. Essa flacidez, ela ocorre por causa da diminuição, por causa de tudo isso que eu tô falando para vocês, mas também vai ocorrer por a questão de radiação do sol, por a questão de alimentação. Então, tudo tá muito relacionado, tá? Então, a flacidez de pele é uma coisa. Só que assim, ó, quando eu tenho no rosto, eu tenho a pele,
né, epiderme e derme. Eu tenho patches, né, que a gente chama de gordura, tá? Então, essa gordura, com o tempo, o que vai acontecendo? Ela vai se desfazendo, o organismo, principalmente por causa de aumento do radical livre, ele vai tendo um aumento desse consumo desses patches de gordura, vai aumentando o teu desgaste ósseo também, e aí vai te trazendo sinais de envelhecimento. Além disso, então, a gordura vai diminuindo, tá? E além disso, a tua musculatura começa também a ficar flácida, porque o teu colágeno não tá só na derme, ele também você tem colágeno na musculatura, e as fibras começam a ficar flácidas. O que sustenta, eu tô falando do rosto, mas você pode trazer isso pra pele, pro teu organismo, tá? Posso tá falando de uma perna aí, em termos de coxa. É a mesmíssima coisa, a diferença é a estrutura anatômica, que na coxa tem uma camada de gordura maior, você não tem, a musculatura não tá tão grudada na pele como é no rosto, né? A gente tem lá todo um sistema que é muito pertinho uma coisa da outra. No corpo a gente não tem isso. Mas o que vai acontecer? Isso é muito interessante. Vou abrir um parênteses aqui, porque o pessoal fala assim, a pessoa tem celulite. E às vezes quando você observa bem, não é que ela tem celulite. O que aconteceu foi uma flacidez da musculatura, esse músculo cai, e quando ele cai, ele arrasta junto dele o quê? A gordura. Então, porque o músculo, a gordura está grudada no músculo. Então, quando ele cai, ele puxa a gordura. E aí é onde você tem aqueles orifícios, os furinhos que todo mundo fala, é cheio de celulite. Na verdade, não é. Tem que saber muito bem avaliar. Né? Tem que palpar, tem que olhar. A pessoa fala, eu tô muito flácido, tô cheio de celulite. Não, o que aconteceu foi que a flacidez muscular, o músculo despenca e traz consigo a gordura. E quando traz consigo a gordura, a tua camada reticular, que também estaria grudado lá na gordura, né, no subcutâneo, acaba também alterando. Então parece que a pessoa tem celulite, mas na verdade não é, tá? No entanto, o que acontece? Como é que eu vou refazer todo esse processo, tá? Primeira coisa, repondo aminoácido. Isso é muito importante, né? Então, exercício físico de fortalecimento, reposição de aminoácido. Lisina, né? A gente tem aminoácidos específicos que estão envolvidos na produção de colágeno, tá? Hoje a gente tem verisol, tem colágeno hidrolisado, tem vários tipos, tá? Bom, o que acontece aí? Toda vez que eu tenho, então, a diminuição do colágeno, eu vou ter a flacidez, tá? Bom, e isso ocorre no organismo todo. O que se começou a pensar? Em formas para melhorar a produção de colágeno. Então, o que se viu, por exemplo? Se viu que, por exemplo, na queimadura, por que eu tenho cicatriz hipertrófica? Porque eu tenho uma hiperestimulação do colágeno, então a produção de colágeno muito exacerbada faz com que eu tenha uma produção excessiva e eu tenho cicatriz hipertrófica. Então, se eu melhoro a produção de colágeno, eu vou ter uma melhora da flacidez. E como é que eu vou produzir colágeno? O organismo tem que entender que eu preciso reparar ou cicatrizar, como você quiser. Eu gosto mais da palavra reparar, porque eu tô falando de reparação. Então eu tenho aquela flacidez, e como é que eu vou fazer para reparar isso, tá? Toda reparação tecidual, ou quase toda, ela vem através de uma resposta inflamatória, tá? Então, o que se pensou, né? A partir do momento que eu estimulo uma resposta inflamatória, isso pode ser por várias coisas. Pode ser por aumento de temperatura e indução de uma queimadura, que não necessariamente precisa queimar a tua epiderme e a derme, mas que às vezes vai lá direto no músculo, né? Então,
ou vai atingir a tua musculatura e vai fazer microcoagulação, estimulando a resposta inflamatória, que é o mecanismo de ação do ultrassom microfocado, porque aquela onda vai lá no músculo, faz microcoagulação. Pensa um bife no fogo. O que ele faz quando você coloca lá que está muito quente? Ele não retrai. Então, é exatamente isso que acontece quando você põe, por exemplo, um ultrassom microfocado. Ou quando você usa uma radiofrequência. A radiofrequência, ela aumenta a temperatura lá local a 45 graus, por exemplo, e vai me promover um aumento da resposta inflamatória, tá? Então, tem vários mecanismos. Quando eu faço microagulhamento, né? Onde surgiu? Surgiu lá na França, né? Eles foram tratar uma pessoa que tinha feito tatuagem, e no tratamento eles acabaram microagulhando e viram que melhorou a pele toda ao redor, porque estimulou uma resposta inflamatória. E aí a gente começa a pensar em outras coisas, né? Por que é importante? O colágeno é importante para quê? Para a unha, para o cabelo, para a pele, para a musculatura? Então, peraí, se eu induzir uma resposta inflamatória no meu couro cabeludo e eu estimular a produção de colágeno, eu melhoro a qualidade e eu melhoro essa questão da queda do fio, certo? Certíssimo. Por isso que hoje, quando começa eflúvio telógeno, alguns tipos de alopécia, a gente faz o quê? Microagulhamento. E quando eu microagulho, todos esses furinhos, eles vão fazer o quê? Estimular minha resposta inflamatória. Então, quando eu estimulo, quem faz parte do processo de cicatrização não é o fibroblasto? Então, o fibroblasto vai migrar para lá e vai começar a produzir colágeno. E o mais interessante é que ele vai produzir o colágeno específico que você precisa. Para a pele, para o cabelo, para a unha, tá? Bom, então são mecanismos aonde eu, através de uma resposta inflamatória, eu vou atrair fibroblasto para reparar esse tecido, tá? E aí eu vou ter a produção de colágeno, tá? Melhorando tudo, pele, cabelo. E o que se fez hoje? Se desenvolveu ativos para melhorar isso. Então, quando eu faço, por exemplo, eu microagulho, eu faço o que a gente chama de PCA, indução percutânea de colágeno. Por quê? Porque quando eu faço o orifíciozinho, eu coloco uma mescla que pode ser, depende do que você vai tratar. Pode tratar melasma, você pode tratar alopécia, né? Pode usar minoxidil, pode usar um monte de coisa. Você pode tratar a face, né? Tem ativos fantásticos que a gente hoje utiliza com fator de crescimento, com uma quantidade gigantesca de aminoácidos. Tem ativos, eu tenho soluções que tem 60 ativos, né? Que dá uma diferença gigante na pele, tá? Bom, isso serve para tudo, né? Ah, quero tratar celulite, posso fazer dessa forma? Posso. Posso fazer skin buster também. Qual é a diferença? Em vez de eu microagulhar, eu vou fazer as injeçõezinhas e eu já aplico lá na minha derme profunda, na minha derme reticular, ou se eu quiser tratar mais superficialmente. Ou eu quero tratar um bumbum. O bumbum tá caído, né? Emagreceu muito, perdeu massa. Como que eu vou tratar? Eu trato com aminoácido a musculatura, com outras soluções com ácido hialurônico a pele, a epiderme e a derme. Faço 5 semanas e no fim dessas 5 semanas, o que eu coloco? Um bioestimulador, tá? Bom, a partir daí chegaram os bioestimuladores de colágeno, tá? O que é o bioestimulador? No começo, a gente tem muita resistência, né? Porque o primeiro que surgiu foi o Radiesse, a hidroxiapatita de cálcio. Quando se começou a falar, a hidroxiapatita, os dentistas usam muito, né, nas reparações de dente. Então, você tem isso no osso,
né? Então, o que se pensou em fazer? Se utilizar alguma coisa que eu pudesse, além de eu estimular uma resposta inflamatória, que eu realmente estimulasse essa produção de colágeno. Só que quando eu faço um microagulhamento, eu tenho uma ação por 28 dias. Quando eu aplico uma solução X ou Y, eu tenho isso por 28 dias. No entanto, o que foi interessante? O interessante é eu deixar essa substância na derme, né, reticular, de preferência, né? Posso fazer subcutânea também, mas na reticular. E a partir daí, eu manter essa substância aí por um período que eu continue produzindo colágeno, não ad eterno, mas pelo menos aí durante 1 ou 2 anos, né? Então, o que surgiu primeiro? A hidroxapatita, né? Então, qual que é a diferença? A gente tem alguns no mercado hoje, né? Eu vou falar até dos mais avançados, então fica aí até o fim que você vai gostar. Então a gente tem assim, ó, a hidroxapatita, o primeiro que surgiu foi o Radiesse, depois surgiram outros, tá? A gente tem Eleva, tem várias marcas, né? Qual que é a indicação? Indicação é a mesma coisa, flacidez, só que com essas, principalmente a hidroxapatita, eu consigo repor o volume que esse indivíduo perdeu. Então eu tenho por exemplo, uma mulher de 55 anos, por exemplo, que está na menopausa, que perdeu massa muscular, né, que começa a ter uma saliência óssea muito projetada, né, começa a perder gordura na região temporal. Eu preciso repor isso. Eu posso repor isso com ácido hialurônico? Posso. Posso fazer preenchimento? Posso. Fica bom? Fica. Dura menos? Dura. E olha só, eu não estou, veja bem, quando eu uso um preenchedor, quando eu uso um ácido hialurônico, eu estou devolvendo o volume que aquele rosto, por exemplo, perdeu, mas, claro que por causa da inflamação eu vou ter um estímulo de colágeno, mas eu tenho uma substância que fica ali. É diferente de eu preencher com algo que vai estimular a produção de colágeno durante, às vezes, 2 anos, tá? Então, a hidroxapatita, né, ela é muito legal para quem tem perda de volume. Perdeu o zigomático, região malar, enfim. Então, eu preciso de volume, eu tenho flacidez e eu quero estimular, eu quero melhorar, eu quero fazer um processo de rejuvenescimento. Então, a hidroxapatita está indicado. Poderia, então, usar um ácido hialurônico? Sim, mas são mecanismos de ação diferentes, tá? Então, assim, o preenchedor, ele te dá um efeito imediato, né? Preencheu, melhorou lá a linha da mandíbula, melhorou a região malar, preencheu o olho, ok. Mas a produção de colágeno não é tão longa, eu tenho um efeito curativo, vamos dizer assim, tá? Diferente de eu repor o volume e continuar estimulando o colágeno naquela região, tá? E aí, pessoal, isso para o corpo é fantástico, né? Então a gente faz bumbum, né? Você faz 5 semanas e depois você faz bumbum. Então você melhora, você dá volume, né? Deixa mais empinadinho, né? Você corrige muitas coisas, né? Então você vai ter aí mais ou menos de 1 a 2 anos, né? E o resultado é imediato. Na hora que você preencheu, você já viu, né? Que realmente preenche. Isso vai se acomodar e vai continuar produzindo colágeno, tá? Então sempre que eu quero volume, tá? Eu penso na hidroxapatita, tá? A gente tem o ácido L-polilático, que também é um bioestimulador. O polilático, eu sou, assim, de verdade, apaixonada pelo polilático. Eu gosto da hidroxapatita muito pro corpo, né? Eu tô falando né, como um profissional. Eu gosto muito de fazer interno de coxo, braço, bumbum.
a área dos joelhos, né? Com a hidroxapatita, mas para rosto eu acho que assim, o polilático é o meu queridinho, tá? O polilático ele também vai melhorar flacidez, vai melhorar rugas, vai ajudar no contorno, tá? Resultado do polilático, ele é um pouquinho maior, ele pode durar 3 anos. Imagina você 3 anos produzindo colágeno, tá? Perfeito. Então, na verdade, você vai... Isso é muito legal, porque você vai vendo uma melhora gradual. Depois de 3 meses, 4 meses, a pessoa tá melhor ainda, né? Por quê? Porque você vai produzindo esse colágeno, né? Então, assim, você fala assim, você vai usar aí um polilático, ele é um pouco mais caro, você tem, às vezes, para fazer rosto, pescoço, colo, você tem que usar 2, é verdade, né? Mas isso é eu sempre falo, né, assim, é quase que uma cirurgia plástica. Dali 6 meses a tua pele tá completamente diferente, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Sculptra, tem outros poliláticos, né, no mercado, mas eles foram os primeiros que surgiram, por isso eles são mais famosos e tal. Mas o resultado é muito interessante. Como é que isso é feito? A gente tem ainda, né, para quando você tem uma ruga muito profunda, né, quando você tem perda muito importante, né, quando você precisa preencher muito, né, e ter um estímulo de colágeno durante um tempo maior, você pode usar, né, a policaprolactona. A policaprolactona, ela é indicada, ela tem uma ação muito legal de preenchimento, ela tem uma ação aí para fazer o contorno facial de quem tem mais idade, né? Geralmente, você utiliza nas pessoas com mais idade, assim, com uma pele mais... Pessoas com mais de 65 anos, às vezes bom, depende, não dá pra falar idade, porque, né? Mas pessoas que são mais velhas, que têm muita perda, né? Perda óssea, muscular, precisa ter o contorno, já inverteu o triângulo, né? Porque a gente, você é jovem, o triângulo é assim, depois você é o contrário, né? Você é assim, né? Faz o triângulo assim, depois você inverte isso, né? Porque tem um despencamento ali da gordura e tal. Então, esses casos respondem muito bem quando você trabalha com a poliprolactona, tá? O prazo é maior, você vai ter aí um resultado, depende da formulação, mas vai até uns 4 anos, né? Então, é um outro tipo, tá? Bom, o que é importante? Assim, Vânia, como que eu vou saber qual que é melhor para mim, né? Primeiro você tem que ter uma avaliação, então, da pele bem feita, né? Então, nessa avaliação, vai ver o quanto você perdeu de massa, o quanto você tem alteração óssea, né? O quanto você tem de flacidez, né? Isso é muito importante. O quanto você tem de rugas mais profundas, se essa pessoa, o que essa pessoa já fez, né? Padrão ouro hoje para flacidez é o ultrassom microfocado junto com o bioestimulador. Então, eu, por exemplo, faço no mesmo tempo, faz o ultrassom microfocado e logo, imediatamente, eu faço o bioestimulador. E aí a gente vê o que a pessoa precisa, né? Se é o polilático, se é a hidroxapatita, enfim, tá? Então, aí você vai ver qual é o mais adequado para você, tá? Tem que tomar muito cuidado, assim, porque eu não posso aplicar em qualquer área, né? Então, existe uma técnica para você aplicar. Eu sempre uso a linha aqui dos olhos, né? Então, você vê ali a pupila. Você nunca pode injetar para frente, né? Se você pegar essa região aqui para frente e injetar, vai ficar pesado, né? Vai dar aquela coisa de... Na verdade, são esses rostos super redondos que a gente vê por aí, né? A pessoa vai injetando coisa, fica redondo, perde a definição da mandíbula, perde a definição, né? O pessoal faz bichectomia para poder
marcar, né, a massa do rosto, e aí você vai lá e com um preenchedor ou com um bioestimulador você tira isso. Então não pode, né? Eu tenho que saber exatamente onde vai aplicar. O polilático, ele tem uma grande vantagem, que você consegue fazer a região temporal. E aí, de novo, você tem que saber muito bem com quem vai fazer. Por quê? Porque a região temporal é gigante, né? Ela vem até quase aqui atrás, tem uma fossa aqui quase, né? Então, se você, dependendo que você for fazer, se você jogar muito para trás, você vai preencher lá e não vai preencher nada aqui, né? E aí gastou um monte de produto e não vai ter o efeito que deveria ter, né? Então, isso é muito importante, né? Para saber o que você quer. Você quer aumentar? Você quer ter mais volume? Não quer ou não precisa, né? Então, vai escolher o mais adequado. É uma prática bem tranquila, é feita em consultório, né? Existe uma anestesia bem simples, que a gente... um botãozinho anestésico, né? Que a gente coloca, faz um orifício e por ali você coloca uma cânula. É feito com cânula, tá? Para ter menos risco, porque se você injetar uma hidroxapatita, enfim, dentro de um vaso, vai ter uma isquemia, vai ter uma necrose, e aí o resto das complicações. Pegou um vaso lá que irriga, sei lá, os olhos, a pessoa pode ficar cega, tem um monte de complicação. Aliás, amanhã, lá no Insta da Elu Skin, a gente vai estar falando um pouquinho sobre complicações de procedimentos estéticos. Não perde, tá bom? Essa semana minha tá intensa aqui de lives. Bom, então, a gente utiliza umas cânulas bem fininhas, tá? Tem cânulas maiores pra gente utilizar para fazer corporal, né? Depois do procedimento, pode ser que fique um roxinho, alguma coisa, uma área um pouco dolorida, vai ter que fazer massagem, tá? Então eu falo que é a lei dos 5, né? Então, 5 minutos durante 5 dias, 5 minutos, 5 vezes por dia, durante 5 dias, né? Você vai massagear essa região onde foi aplicado. Por que você vai fazer isso? Justamente para não ficar nem nada, não fazer nenhum granuloma, nada, então tem que fazer as massagens, tá? Bom, o que pode dar errado? Se a pessoa pegar um vaso, um abraço, faz uma isquemia, né? E aí é bem complicado. Tem como reverter? Tem, se a pessoa tiver prática e saber como lidar com a situação, né? Mas pode haver equimose, pode ter hematoma, né? Então, mas isso daí vai desaparecer bem rapidinho, tá? Vânia, quando que eu começo a ver os resultados, né? Eu sempre falo assim, espera 30 dias que você vai começar a ver o resultado, né? Tanto facial como corporal, em 30 dias você já começa a ver que que a tua pele começa a mudar, né? Em questão, assim, o que é o avanço do bioestimulador, né? Tanto para capilar como corporal. O que eu tenho certeza que é o avanço? É trabalhar com regenerativa, né? Com o célula-tronco. É trabalhar com PRP, né? Então, hoje já tem condição da gente fazer isso, né? E isso é o melhor dos mundos, né? Por quê? Porque, na verdade, onde estão as células-tronco no organismo? Na gordura, né? Então, isso é uma forma, né? De você fazer uma lipoaspiração, pegar essa gordura e preparar essa gordura para injetar essa gordura. Então, na verdade, o preenchedor é a própria gordura, tá? E hoje a gente você tem condição, né, de colher o sangue, separar o plasma, né, que é super rico em fator de crescimento, passar isso, fazer uma produção aí, trabalhar com fibroblasto, né, e injetar isso na região a ser tratada. Então, sim, você vai melhorar a alopécia, você vai melhorar a condição de colágeno, a hidratação dessa pele, então você vai trazer, vai melhorar em todos os sentidos, né? É um processo
que demanda um pouco mais de trabalho, né? É muito importante você saber com quem vai fazer, não vai fazer ali na esquina, né? Isso é todo um processo, né? Que você tem que colher um pedacinho de pele para poder irrigar isso daí, depois passar isso qualquer dia a gente vai falar especificamente sobre isso, mas aumentar a produção de fibroblasto, que vai produzir colágeno, e sim vai produzir um colágeno mais saudável no teu organismo, né? E eu sempre falo o seguinte, né? Quando você tem essa carência já, você precisa de mais colágeno, é muito importante a questão IN, né? Então, você está injetando, mas é muito importante o teu organismo, né? Então, não dá para não falar de intestino, não dá para não falar de alimentação, não dá para não falar a questão de reposição desses aminoácidos, né? A gente faz, às vezes, no pós-operatório, né, de cirurgias maiores, a gente faz soro com o quê? Com um aminoácido específico para a produção de colágeno, né? Então, você usa lá prolina, lisina, umas coisas que vão melhorar esse processo. Então, isso faz uma grande diferença. Tem uma coisa que eu gosto muito, que eu prescrevo para os pacientes. Às vezes eu tomo, às vezes eu enjoo daquele gosto, eu paro um pouco. Eu tô num período que eu não tô tomando, mas é bem legal. Para a questão da massa muscular e enfim, que é o Mix Right. Quem desenvolveu o Mix Right foi o Dr. Laí Ribeiro. E o que ele fez, né? Ele pegou os 8 aminoácidos essenciais que você precisa, né, para o teu organismo. E esses aminoácidos, eles são aminoácidos de absorção rápida, tá? E você faz um sachê e você toma um por dia. Pessoal, assim, é impressionante, né? E o que é mais legal? Porque a gente dá muito para idoso, né, isso. O que é mais legal? Porque não tem massa muscular, ele precisa de massa. Então ele ajuda muito na massa muscular. E o que é legal aí, né? É que ele não sobrecarrega teu rim, tá? Então assim, você fica tomando whey, um monte de coisa, e às vezes teu rim tá super sobrecarregado pela quantidade de proteína que você está ingerindo. E quando você dá o Mix Right, eles são aminoácidos essenciais de absorção rápida. Então eles não vão prejudicar teu rim, tem uma ação muito rápida e você começa de novo a ganhar massa, tá? Então isso é bem legal. Se você tem interesse, você vai digitar aí pra mim, melhor, você vai mandar lá um recadinho no direct, quero a fórmula, que eu já vou saber que é a fórmula do Mix Right e eu vou passar a fórmula do Mix Right pra você, tá bom? Bom, pessoal, já são 10h14. Queria falar algumas coisas, então, está terminando a live, espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né, dessas diferenças. As pessoas falam, Vânia, você atende, não sei, atendo. O que eu atendo? Toda a parte de estética, trico, né, medicina integrativa a gente faz, tá? Então, você quer marcar uma consulta? Tem o link lá na bio, lá no link você pode agendar uma consulta lá com a Adriana. Quem não é de São Paulo faz online? Sim, faz online também, tá? A gente tem um e-book só voltado para a pele, né? Então esse e-book, na verdade, é um e-book que você vai, a gente vai classificar a sua pele, você responde um forms, a gente classifica a sua pele, e a gente manda uma prescrição individualizada, né, de acordo com as necessidades da tua pele, tá? É bem interessante. E a gente tem aí um pré-lançamento de um e-book voltado para tricologia. Então, você tem interesse em ter um guia de formulações via oral, para usar topicamente ou para usar em mesoterapia ou injetável, a gente tá num pré-lançamento, a gente muito em breve vai estar colocando esses e-books, está quase pronto, um já está pronto, o outro terminando, vai estar colocando isso lá na plataforma para você ter um guia para você poder prescrever, tá bom?
Bom, pessoal, sim, eu vou pro congresso agora, dia 17 de setembro, né, que vai ser lá na Grécia. E hoje ainda recebi um recado assim, que eu tenho que mandar minhas 3 aulas até o dia 31. As 3 aulas prontas. E adivinha? Eu não tenho as minhas aulas ainda. Eu tenho que fazer, tenho que sentar para fazer isso daí, né? Mas a gente vai com certeza trazer bastante novidade, não só na tricologia, mas também na medicina regenerativa, né? Os meus temas lá é laser de baixa, foi o que a gente falou no domingo, né? Só que eu tenho claro, no congresso um pouco diferente, mas laser de baixa na tricologia, a parte genética, né? Influência genética aí nos transplantes e a questão, né, do preparo do solo, né? Como que eu posso preparar o organismo aí na medicina regenerativa para melhorar a resposta, né, de todos esses tratamentos. Tá certo, pessoal? Bom, qualquer coisa, deixa lá, vai na bio, entra lá no links, qualquer coisa pode falar com a Adriana, ou pode entrar em contato direto com a nossa equipe, a gente vai estar aqui com o maior prazer para te atender, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa live. De novo, pessoal, eu vou falar de novo isso, eu falo toda a live. Pessoal que comprou o e-book da pele, da classificação da pele, e não respondeu o forms, por favor, responda o forms. É muito engraçado, eu fico mais frustrada, porque assim, eu quero que você entenda, você que comprou, entenda o seu tipo de pele e tenha uma prescrição específica para o teu tipo de pele. E você que comprou, não respondeu o forms, não me dá essa oportunidade de te ajudar. Então assim, foi lá, pagou, comprou o negócio e não usa. Pessoal, vamos tirar um monte de coisa que a gente tem lá no armário do banheiro, né? Que todo mundo vai vendo, comprando um monte de coisa. E quando a gente vai ver, a gente não tá usando nada e não é nada pro nosso tipo de pele, né? Então, pessoal, se você foi lá e comprou o e-book, responde o forms para eu poder te mandar direitinho a tua prescrição para você mudar a tua pele, tá certo? Pessoal, então o que você precisar, link na bio, tá bom? A nossa próxima, eu tenho uma live amanhã, tá? Essa live de amanhã vai estar bem legal. Vai ser pelo site da Elu Skin. Fica de olho, vai ser às 21h30, o mesmo horário, tá? E eu vou estar falando sobre as complicações ou as iatrogenias, né? Aquilo que pode ocorrer nos tratamentos estéticos e como que a gente lida com isso, tá? Então vale bem a pena você participar. Você quer saber um pouquinho sobre complicação, como tratar complicação em procedimentos estéticos, amanhã, às 21h30, no site da Elu Skin, a gente vai estar lá conversando sobre isso, tá bom? E a próxima live vai ser aqui nesse canal no domingo mesmo, tá bom? Então, domingo, 21h30, a gente vai estar aqui de novo falando, tá certo? Se você tem interesse em alguma coisa, em algum assunto, você manda lá pra gente como sugestão, pra gente poder abordar, tá bom? E acho que é isso, pessoal. Um super beijo pra vocês, eu vou terminar a live por aqui. Não sei se alguém tem alguma pergunta, às vezes o pessoal tem. Deixa eu ver se eu passei aqui alguma coisa que eu não perguntei. Sim, o link tá na bio. Sim, a live fica gravada. Eu acho que é isso. Então é isso, pessoal. Um super beijo pra vocês. Até amanhã, quem puder, tá bom? Lá no site da Elu Skin, tá certo? Super beijo pra vocês e até amanhã.